Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje, queridos, é a tentação de Jesus. Embora seja um tema muito conhecido, queridos, a tentação de Jesus, ela vai nos revelar muitos ensinamentos interessantes e importantes, principalmente uma linhagem de pensamento de alguns cristãos que acha que Satanás não tenta ninguém, que Satanás não tem poder de atacar nenhum cristão, né? De vir tentar algum cristão. E isso é uma mentira muito grande, é uma ideologia que ela não é verdadeira. Até porque o próprio Jesus Cristo passou por isso. E é importante nós meditarmos nessa tentação de Jesus para que nós também possamos ter alguns aprendizados, para que nós possamos nos fortalecer. E sem falar, queridos, que muitas pessoas estão sendo tentadas por Satanás e que muitas vezes são derrubadas nesse momento de tentação, principalmente por não ter conhecimento. Então, dentro dessa palavra, a tentação de Jesus, eu quero que você preste bem atenção comigo nessa mensagem, porque ela tem vários ensinamentos e com certeza você pode parar e pensar, ou porque você já passou, ou porque você está passando, ou porque ainda talvez você venha ainda a passar. Até porque a tentação que Jesus passou, a Bíblia relata a tentação que Jesus deu início à sua vida pública no ministério. Mas a Bíblia, em algumas versões, faz questão de gravar que quando Satanás saiu da presença de Jesus, ele esperou uma próxima oportunidade. Então aqui a gente já começa a entender que Satanás ele não vem tentar você só uma vez. Ele não vem só no começo do seu ministério, no começo de quando você se batiza, ou de quando. Não. Satanás ele vem por oportunidades. Ele é um sujeito, um ser, né? Um ser imundo que ele aproveita igual leão, né? Igual aqueles animais de emboscada, ele espera a oportunidade. Então vamos aprender um pouquinho sobre a tentação de Jesus e ver como que Jesus venceu isso de uma maneira bem prática. Vamos lá? Eu quero primeiramente trazer para você o livro de Mateus, capítulo 4, e nós vamos ler na íntegra Mateus capítulo 4, verso do 1 ao 11. E daí nós vamos meditar nessa palavra e vamos ali tirar esses ensinamentos. Bom, eu vou colocar na tela para você e você pode acompanhar comigo aí. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim, o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Queridos, é muito legal de poder meditar nessa passagem, né, nessa história, a tentação de Jesus, porque a gente aprende tantas vezes que nós lemos. Eu leio esse texto desde quando eu era criança, desde quando eu tinha 7 anos de idade, e a gente lê tantas vezes, e é uma coisa assim, queridos, que eu particularmente eu consigo tirar muito aprendizado disso. Até porque o ministério que nós trabalhamos, eu e a pastora Rita, é um ministério de libertação e de cura. Então é uma situação que constantemente a gente passa em nossas vidas. Mas deixa eu dizer algo para você, dentro desse contexto, a tentação de Jesus. No capítulo 3 de Mateus, nós encontramos ali uma narrativa do batismo de Jesus Cristo por João Batista, lá no Rio Jordão, né? E ali nós vamos ver a pessoa de Deus, né, em unidade ali no batismo. Nós vamos ver a pessoa de Deus distintas em 3 pessoas. Um único Deus distinto em 3 pessoas, e aqui já começa a coisa maravilhosa. Por quê? Porque no batismo você vê Jesus sendo batizado, a Bíblia mostra o Espírito Santo descendo em forma de pomba e a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, a quem tenho aprovado. Ali, queridos, Jesus ele é reconhecido como o Messias prometido e recebe a aprovação divina. Mas, ao mesmo tempo, logo depois do seu batismo, existe uma conexão entre Mateus 3 e Mateus 4 que é crucial para que nós possamos meditar. Por quê? Porque mostra que Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo e ele não agiu por impulso próprio. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então ele enfrenta as tentações no deserto como parte do plano divino, né? E ele se prepara para o seu ministério público. Agora, vamos entender um pouquinho o seguinte: a importância do deserto na tradição judaica. Se você já leu a Bíblia ou se você ouve as histórias bíblicas, né? Você sabe que o povo de Israel, quando foi libertado do Egito, eles passaram 40 anos andando pelo deserto. Então, o deserto ele tem um papel central na história bíblica, especialmente nesse Antigo Testamento, tá? Onde o povo de Israel passa 40 anos no deserto, após a saída do Egito, sendo ali provado, né? Eles sendo purificados antes de entrar na terra prometida. No deserto, queridos, o lugar do deserto é um lugar especial. Por quê? Porque lá você não tem ao que recorrer. Lá você tem que aprender a depender inteiramente de Deus. Então Deus não levou o povo de Israel à toa para o deserto e Deus também não levou Jesus à toa para o deserto. Embora Jesus fosse perfeito, ele tinha que passar exatamente como todo ser humano passou. Olha o que diz, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14, deixa eu colocar aqui, verso 14 e verso 15. Vou colocar na tela para você que você possa entender melhor.
Hebreus capítulo 14, capítulo 4, verso 14. Diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Então você viu que o deserto ele fazia parte desse plano divino de poder ele ter que passar pelo deserto, para ele saber o que era tentação, para que ele pudesse se compadecer também das nossas fraquezas. Amém? Então, no deserto, Deus ele se revela para o povo de Israel, aonde Deus estabelece uma aliança com aquele povo, né? Portanto, o deserto ele é um local de provação e um local de crescimento também de todo cristão. Pastor, todo cristão passa pelo deserto? Todo cristão passa pelo deserto. Para quê? Para que ele possa aprender a depender de Deus, para que ele possa ser provado e para que ele possa crescer espiritualmente. O desejo de Deus é que você cresça espiritualmente, né? O problema é que tem pessoas que ficam paradas na tentação ali, muitas vezes cedendo, dando ouvidos ao pé redondo lá, o cramunhão, né? Que é Satanás. Amém? Ao ser levado, queridos, para o deserto, para enfrentar as tentações, Jesus ele revive a experiência do povo de Israel. Com isso, Israel, né, no entanto, se nós analisarmos a história, nós vamos ver que Israel ele falha em diversas ocasiões, como nós hoje, muitas vezes falhamos diante de tantas tentações. Só que Jesus, ele supera todas as tentações e se mostra fiel a Deus. E esse é um paralelo muito importante, queridos, pois Jesus ele se revela como o verdadeiro Israel, o cumprimento das promessas de Deus. Além disso, essa mensagem ela fortalece a mensagem de que Jesus, né, é o exemplo perfeito de obediência e fidelidade ao Senhor, o qual nós, como seguidores de Cristo, devemos imitá-lo, né? Sendo obediente e fiel a Deus. É possível? Claro que é possível, queridos. Tem muitos que não que caem na tentação, sim, mas tem muitos também que não, que passam, que suportam ali a provação, que crescem, que amadurecem, crescem muito espiritualmente e aprendem a viver uma dependência muito plena em Deus no deserto. Agora, as tentações que Jesus sofreu, queridos, nós também aprendemos muita coisa. Por exemplo, a primeira tentação que Jesus passou foi transformar pedras em pães. Não foi? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, em Mateus 4, Jesus enfrenta a sua primeira tentação no deserto. E aqui, o Satanás, né, Gramunhão, Pé Redondo, né, o nome que você quer dar para ele, porque é um bicho bem, né, bem aterrorizante, bem chato, né? Por isso que eu chamo ele de encardido. Satanás ele desafia Jesus a transformar pedras em pães. E o diabo, queridos, ele aproveita a fome de Jesus de 40 dias de jejum para tentar ele, né? Para tentar fazer com que ele usasse o seu poder divino em benefício próprio. Jesus podia fazer isso? Jesus podia transformar pedras em pães? Claro que podia. Mas Jesus não se beneficiou por ele ter poder. Pelo contrário, Jesus passou exatamente aquilo que todo ser humano passou. Ele ficou 40 dias de jejum, sem comer. A Bíblia não fala que ele ficou sem beber, mas sem comer ele ficou. 40 dias sem comer. Então ele devia estar com fome? Com certeza, queridos.
Se nós muitas vezes passamos algumas horas sem comer, a gente já fica azul de fome, imagine 40 dias. Né? Então Satanás ele tentou Jesus depois desses 40 dias e falou, olha, vou aqui conjecturar. Olha, você passou 40 dias em jejum, por que você não pede, você que é Deus, né? Você que é Deus, Deus encarnado aqui na Terra, não fala para essas pedras se transformar em pães e mata a sua fome? Então essa tentação que Jesus passou, queridos, ela simboliza a tentação de satisfazer as nossas necessidades físicas e desejos acima das necessidades espirituais. Vou repetir aqui para você. Essa tentação, ela simboliza a tentação de satisfazer as nossas necessidades físicas e desejos acima das necessidades espirituais. Você viu só? Agora como que muitas vezes você é tentado e você não sabia? Você é tentado porque muitas vezes está esperando que Satanás apareça com um chifre e com um rabo na tua frente. Não. Muitas vezes ele vai vir com tentações, muitas vezes sem dar cara nenhuma, mas trazendo aquele desejo, trazendo aquele pensamento para você satisfazer os seus desejos físicos. Né? Mas qual que é a resposta de Jesus diante disso? Jesus disse, citando a Bíblia, citando as Escrituras. Ele disse claramente, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, essa resposta nos ensina uma lição bem valiosa. Como cristãos, nós devemos buscar a orientação de Deus, que é a palavra dele, através da palavra deles, e priorizar nossas necessidades espirituais acima das físicas. Pastor, as necessidades espirituais é primordial e ela vem primeiro que as nossas necessidades físicas? Sim. Porque tudo que acontece no mundo espiritual reverbera no nosso corpo físico. Se você está bem alimentado espiritualmente, com certeza o seu corpo vai sentir. Você pode sentir fome, mas você vai conseguir lutar com o seu corpo e passar pelaquela necessidade. Né? Satanás muitas vezes vai querer vir tentar você, fazer alguma coisa que é contrária a Deus, mas por você estar muito bem alimentado através da Escritura, através da palavra de Deus, você consegue vencer a tentação, porque o que estiver melhor alimentado, o seu espírito, se estiver bem alimentado, você vence. Se a sua carne, você der ouvido para a sua carne vai vencer e o seu espírito vai passar fome. Essa é a verdade. Tá bom? Então, por isso, se alimente da escritura, da leitura da Bíblia. Né? Aqui no canal nós temos leitura da Bíblia diária. Você pode ouvir, ler, meditar constantemente, ouvir quantas vezes quiser ainda. Você pode se fortalecer da palavra de Deus para que você possa vencer as tentações na sua vida. Vamos para a segunda tentação de Jesus. O que nós vamos aprender lá? A segunda tentação de Jesus, Satanás ele incentiva, né, Jesus a pular do templo, do pináculo do templo. Então a segunda tentação ocorre quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e desafia ele a pular, incentiva ele a pular, argumentando que Deus enviaria anjos para protegê-lo. Né? Nessa tentação, queridos, reflete a tentação de testar Deus e buscar sinais e maravilhas em vez de confiar em sua palavras e promessas. E daí qual é a resposta de Jesus e a lição para nós? A resposta de Jesus, ele cita a Bíblia também, onde ele diz: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Com isso, Jesus ele nos ensina o quê? Confiar na provisão de Deus e proteção de Deus, sem exigir sinais ou provas. O que Satanás estava tentando fazer era fazer ele testar Deus. Mas Jesus não.
Jesus, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Se está escrito, queridos, a palavra de Deus a teu respeito, pronto. Deus não tem que aparecer na tua frente, Deus não tem que fazer nada para convencer você. É você que tem que estar convicto e convencido de que aquilo que está escrito na palavra de Deus é o que vai ser feito na tua vida. Então não adianta você querer ficar sinais, maravilhas e prodígios, você querendo que aconteça para você ter a certeza que Deus está do teu lado. Se Deus falou que está contigo, que não é para você temer, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, estou do teu lado, acabou. Isso é o que vale. Essa é a nossa fé. Amém? Então devemos lembrar que nossa fé, queridos, ela deve ser fundamentada na confiança em Deus e não na busca de milagres, né? De maravilhas, né? Não que Deus não faça milagres, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, Deus faz prodígios, mas nós não temos que exigir isso de Deus para provar que Ele é Deus na nossa vida, para provar que Ele está conosco. Pelo contrário, nós temos que provar a Deus através da nossa confiança que nós cremos que Ele está conosco. E daí sim Deus age em nossa vida. Hein? A terceira tentação, adorar Satanás em troca de poder e riqueza. Na terceira tentação, querido, Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, se Jesus o adorar. Se Jesus fizesse ali um ato de adoração a Satanás. E esta tentação aborda a busca do poder, da riqueza e dos sucessos mundanos, colocando-os acima da obediência e adoração de Deus. Agora, é uma tentação que muitos cristãos enfrentam em suas vidas diárias. Nós temos aí recentemente uma cantora, né? Ela era uma cantora gospel. E simplesmente ela se encantou com o poder, com a riqueza, com o sucesso mundano, abandonou o gospel, abandonou a igreja para poder servir ao mundo. E agora está lá, toda tatuada, né? Está lá com todas as suas roupas mundanas. Por quê? Isso é o típico exemplo de que essa pessoa que antes cantava no mundo cristão, né? Cantava músicas, pregava, já chegou a pregar até em estádios para jovens. Essa jovem ela foi tentada ali por Satanás. E qual foi a tentação que essa jovem passou? A tentação de adorar Satanás em troca de poder e riqueza. Por mais que não seja um ato claro, um ato onde Satanás apareceu na frente dela e ela se adorou, mas ela trocou a glória de Deus, a presença de Deus, pelo sucesso, poder e riqueza do mundo. Só de ter escolhido isso já representa um ato de adoração. Tem pessoas que acham que para servir a Satanás tem que fazer um voto, escrever um contrato, né? Para adorar Satanás precisa fazer um altar. Não, queridos. São atos. Atos. De você deixar de adorar a Deus, de você abandonar Deus para fazer as coisas, para você alcançar riquezas, poder e sucesso do mundo, isso já mostra que você já está adorando a Satanás. Você já está mostrando, mesmo sem ter feito um contrato, sem mesmo ter feito um voto, sem mesmo sem ter feito ali um pacto, você já fez a sua adoração a Satanás. E você já escolheu, já optou por ele. Amém? Então é uma tentação que muitos cristãos enfrentam em suas vidas diárias. Mas qual é a resposta de Jesus e qual é a lição para nós? Primeiro, Jesus responde com a palavra de Deus novamente, baseado na Escritura. Ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Aqui Jesus nos ensina que nossa devoção e adoração deve ser exclusivamente a Deus, em vez de buscar riqueza e poder do mundo, sucesso do mundo. E que nós devemos, queridos, priorizar. Aqui é a lição fundamental. Nós devemos priorizar
relacionamento com Deus, priorizar ser fiel em nossa adoração e ser obediente e focar no serviço e amor ao próximo. Em resumo, Mateus capítulo 4, que nós lemos, destaca as tentações que Jesus enfrentou e com ela e como ele as venceu. Essas lições que ele nos deu recorrendo à palavra de Deus. Agora eu te pergunto, quantas vezes um cristão deve ler a Bíblia? Ler uma vez na vida, só quando se batiza, tá bom. Não. A Bíblia você deve ler constantemente, diariamente, todos os dias, todos os anos, inteira, de capa a capa. Não importa quanto tempo você vai demorar. A Bíblia tem que ser algo que você tem que ler, estudar e meditar. Por quê? Porque as tentações que Satanás vem contra a tua vida, ele vem trazendo um pouco de verdade, trazendo misturado com um pouco de mentira, e ali engana muitos. Por que muitas pessoas têm abandonado o Evangelho de Deus? Porque têm sido enganados por Satanás. Perceba, Satanás ele cita textos bíblicos para poder tentar convencer Jesus. Se Jesus não conhecesse a palavra, Jesus ia ser enganado. Agora, se Satanás tentou fazer isso com Jesus, imagine conosco. Imagine conosco. Então, leia a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, como você está fazendo aqui agora, né? Fazendo esse devocional aqui conosco. Bom, e eu faço um reforço dentro desse contexto, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilha. Todos os dias você tem um devocional com a palavra de Deus aqui para você aprender e para que você possa se fortalecer e aprender mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome e agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. E pedimos ao Senhor, Pai, que nesse dia o Senhor nos guarde e nos proteja, nos capacite, cerque-nos ao redor, coloque as Tuas mãos sobre nós e cuida de nós na nossa entrada e na nossa saída, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos familiares, Pai, guarda-nos, Pai, todo mal e de todo perigo, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.